Esse macaco quase foi eleito prefeito do Rio de Janeiro. Gente, lá em 1988, o macaco Tião recebeu 400 mil votos, ou cerca de 400 mil votos, ficou à frente de candidatos de verdade, candidatos reais, e entrou para o Guinness Book como o chimpanzé mais votado da história. É brasileiro, tá no Guinness, gente. Mas como é que um macaco conseguiu tanta popularidade, mobilizar tanta gente? Eu sou o Pedro Bom, pesquisador, jornalista, e te conto essa história por aqui. Roda a vinheta! Antes de virar candidato, gente, o Tião já era uma celebridade aqui no Rio de Janeiro, né? Um macaco carioca que vivia no zoológico do Rio e tinha uma personalidade bem atípica, bem difícil, vamos dizer assim. Era um macaco complicado, não era um animal muito dócil. Muito pelo contrário, gente, os funcionários diziam que ele era muito temperamental, imprevisível, e ele não gostava de visitantes. Havia um detalhe muito importante aqui nessa história. Ele odiava principalmente políticos. Quando ia um político lá, o humor dele, aí sim que ficava terrível. Justamente num desses episódios que ele ganhou até mais fama, né? Transformou ali o Tião numa figura nacional. Por volta de 80, 82 mais ou menos, numa visita oficial ao zoológico, então o prefeito do Rio, Júlio Coutinho, se aproximou ali do macaco, da jaula do chimpanzé. E aí eu achei essa reportagem da Globo que conta um pouquinho do que aconteceu. O macaco simplesmente endoidou, gente, e começou a jogar terra, dizem que até coisa pior, no prefeito. Dezenas de pessoas acompanhavam as travessuras de Tião. O prefeito também. Tião disfarçou e de repente correu em direção ao prefeito. Em uma das mãos, um monte de terra. Enquanto nós filmávamos o prefeito, o chimpanzé se revoltou com a câmera e lá veio mais. É óbvio que tudo isso virou notícia, né? E o Tião ganhou fama logo mais. Quem é que nunca sonhou em tacar um pouquinho de terra num político, né? Diz aí. Bom, naquele momento ninguém imaginava que 6 anos depois o candidato a prefeito do Rio seria esse chimpanzé, né? Um dos candidatos fictícios então para a eleição de 88. Para entender essa história, vamos voltar um pouquinho atrás no tempo. Lá em 88, o Brasil estava aprendendo a viver com a democracia, né? Fim da ditadura militar muito recente ali ainda, gente. A Constituição de 88 estava sendo promulgada ainda, e naquela época o país enfrentava uma inflação terrível, você sabe muito bem, né? Todo dia mudava o preço das gôndolas, o povo todo enlouquecido. No Rio também havia muitos problemas políticos, econômicos, né? E é claro que uma sensação que acontece ainda hoje, muitas vezes, de que os candidatos não supriam as melhorias que o país precisava, que a cidade precisava no caso do Rio, né? Então é um ambiente perfeito para um voto de protesto. E é exatamente que surge o trabalho de alguns humoristas aqui do país. Na época existia uma revista de humor chamada Caceta Popular. Se liga nesse nome, Caceta Popular. Anos depois, ela se junta com um grupo que é o Planeta Diário. Daí vem Caceta e Planeta, entendeu? Eram 2 grupos diferentes, virou um programa da TV Globo, humorístico, né? E aí os humoristas resolveram fazer uma provocação. Se os candidatos eram tão ruins, gente, por que não votar num macaco? A brincadeira acabou ganhando força rapidamente, criaram até um partido fictício, o PBB, Partido Bananista Brasileiro. Inacreditável, né? Bom, eu entrevistei o humorista Hélio de la Penha, que me contou um monte de histórias sobre o Cacete do Planeta, a carreira dele, e claro, o macaco Tião. Se liga no que ele disse. A gente achou que os candidatos estavam muito fracos e tal. A gente tinha adotado o macaco Tião numa política do Jardim Zoológico de tentar levantar as finanças ali do zoológico, e a gente, para dar uma visibilidade ao nosso trabalho, à revista Caceta Popular e ao jornal Planeta Diário, a gente começou a rachar a conta do patrocínio do macaco Tião, que vinha a ser o funcionário mais caro da nossa equipe, né? Aquilo deu muito certo, o macaco ficou realmente identificado com as nossas publicações, até porque ele já era um animal bem-humorado, o público identificava ele com esse humor, porque ele era muito irreverente. Aí quando ia algum político lá, ele tacava bosta, tacava lama em cima dos políticos e tal. E aí a gente resolveu lançar o macaco Tião como candidato a prefeito, e com o lema de que vote no macaco Tião, o candidato que já está preso. A imprensa embarcou nessa brincadeira, gente. O assunto acabou ganhando espaço em diversos jornais. O que era só uma piada virou, então, uma candidatura fictícia, ganhou corpo, né? Hoje seria impossível isso. Mas lá em 88, vale ressaltar, o Brasil não usava as urnas eletrônicas. Votação era em cédula de papel e você escrevia o nome do candidato à mão. Então você colocava lá, vou votar em fulano. Aí o pessoal escreveu macaco Tião, chimpanzé Tião, ou só Tião.
e aí aquele voto acabou aparecendo entre os votos anulados. Mas ele ficava registrado, então dava para contabilizar. Quando terminou a apuração, veio a surpresa: 400 mil votos escolhendo o Macaco Tião para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Se esses votos fossem válidos, gente, o Tião terminaria a disputa pela Prefeitura do Rio em terceiro lugar. É inacreditável isso, né? Bom, claro, juridicamente, aquilo nunca teve qualquer validade, qualquer efeito, né? Os votos foram anulados pela Justiça Eleitoral, mas teve um recado político ali, né? Claro, né? Insatisfação da população. Centenas de milhares de pessoas preferiram votar no Macaco do que nos candidatos disponíveis na época. O voto era escrito e auditável, como o Bolsonaro tanto sonhava em ter. Voto impresso. Mais do que impressa, era escrita, né? À mão, né? A pessoa escrevia, a pessoa não escolhia entre os candidatos que estavam ali apresentados, a pessoa escrevia o nome do candidato. E aí, com isso, a gente pôde colocar o nome do candidato, pôde colocar o Macaco Tião, as pessoas puderam votar no Macaco Tião. A votação, eu imagino que tenha sido expressiva, porque assim, foi uma eleição com muito voto nulo. E como a gente estava fazendo aquela brincadeira, a gente acabou canalizando os votos nulos para o Macaco Tião. A gente adora essa lenda urbana de ser o Macaco Tião mais votado, também fala que foi o terceiro candidato mais votado para prefeito no Rio de Janeiro e tal. Mas, a rigor, a gente não tinha como afirmar o número de votos, até porque o Macaco Tião ele não teve um fiscal de eleição. A contagem ele precisa, né? Contagem, entendeu? Sabe? Nos jornais da época, até numas pesquisas que eu fiz aqui para a entrevista, o Globo, Folha de São Paulo, chegavam a falar em cerca de 400 mil votos. Em terceiro lugar ali, tudo. Mas acho que é meio na estimativa, assim, pelo jeito, né? Sim. Certamente foi porque assim ele ficou bastante popular. Mas voltando ao Macaco Tião aqui, olha, é óbvio que ninguém acreditava que o Macaco Tião seria prefeito, gente, mas era um voto de protesto. E não foi um caso isolado. Em diferentes países surgiram candidaturas simbólicas, semelhantes, né, parecidas, animais, personagens fictícios, já tiveram aí figuras inusitadas em vários locais aqui do Brasil mesmo, outros animais, inclusive, chegaram a ser candidatos, né, a descrença política mesmo, né, que muita gente tem como meio político. Só que o Tião, eu acho que é um dos mais conhecidos aqui do país, né, realmente virou um caso emblemático. A repercussão foi tão grande que o Tião entrou pro Guinness Book, cara, pro Guinness World Records, né, o livro dos recordes lá, e o registro foi de o chimpanzé mais votado da história. Brincadeira, né? Bom, nos jornais da época, eu pesquisei aqui nos acervos, encontrei alguns deles, e aí dava pra ver que os políticos estavam putos, porque eram votos que iam pra eles que foram anulados, né? Pra muitos políticos, era um absurdo o voto nulo em meio à redemocratização. Ó, no acervo do Globo, o que eu achei? Do jornal Globo, eu achei alguns jornais da época, nesse aqui, olha lá. O jornal relata o lançamento da candidatura do Circo Voador do Macaco Tião. O Circo Voador é um espaço cultural do Rio. Eles contam que algumas bandas tocaram entre os artistas Celso Blues Boys, Lenine, Léo Jaime, o Congo e o Traje a Rigor, que tocaram de graça, por puro idealismo, gente. Mais pra frente o jornal chega a dizer que eram mais de 4 mil pessoas no Circo Voador e compara a candidatura do Tião com o do Tancredo Neves. É brincadeira, meu Deus. Bom, nessa outra edição aqui, personalidades comentam o caso. O presidente da Academia Brasileira de Letras diz que a situação do Brasil e do Rio é muito séria e que não pode ficar com essa coisinha de brincadeira, não. Até nomes que estão hoje em dia na política falaram sobre o Tião. Olha o Chico Alencar aí, hoje deputado federal, disse que é preciso entender os motivos do voto nulo, mas defendeu um voto consciente. O Carlos Mink, que já era deputado naquela época, ainda é hoje, se solidarizou com o Macaco Tião e defendeu melhorias para o zoológico. Teve até uma curiosidade legal. Na época, o pessoal falava que o Tião estava preso de forma ilegal. Isso porque, gente, teve um episódio de até violência, né? Basicamente, o Tião ficava livre no zoológico, tinha gente que falava que atendia telefone, ficava mexendo nas máquinas de escrever do escritório ali e tal. Mas aí teve um dia que ele acabou machucando um zelador e aí ele foi para trás das grades, né? Foi para uma jaula. E aí, ainda falando em satisfação política, depois desse caso do Tião, houve, claro, muitos outros, mas o Cacete Planeta repetiu a fórmula. Em 2002, eles lançaram um candidato fictício. Lembra dele? O Seu Creyson? Eu a garanto. Seu Creyson é um candidato fictício de 2002. O Hélio de la Penha contou que o Macaco Tião ajudou eles a terem base para poder fazer a campanha do Seu Creyson. Essa expertise de fazer campanha para o Macaco Tião, fazer uma campanha que sai do humor e vai para a vida real, né?
interfere na vida real, isso acabou nos dando um know-how de como fazer isso em outras situações. E lá na frente, em 2002, a gente lançou o Seu Creyson como candidato a presidente, né? Já numa situação em que as pessoas não poderiam votar no Seu Creyson. Mas a campanha foi feita do mesmo jeito, a gente fazia, o Seu Creyson tinha a sua plataforma eleitoral, e a gente fazia campanha, e fazia jingle para o Seu Creyson. Fato novo na corrida presidencial. Seu Creyson, o empresário mais popular do Brasil, entrou oficialmente na disputa. Estamos aqui na inauguração do comitê do candidato PCCIL-SC, Partido Social do Seu Creyson. Seu Creyson, por que o senhor decidiu se candidatar? Não foi eu que quis eu. Isso foi uma resistência do partido. Eu não tinha nem registro de candidato. Foi o partido que me registrou. E como todos os outros candidatos, o senhor também está querendo uma mulher como vice? Não. De mulher eu só gosto. Meu vice mesmo é a cachaça. Ei, Thiago, dê seu voto para Seu Creyson. O único candidato que já vem com Equio. Gente, o humor político continuava funcionando, né? Porque dialogava, claro, com os anseios do povo, né? Muita gente estava insatisfeita com a situação política e ainda está hoje em dia, né? A descrença política leva a coisas desse tipo, óbvio. Mas o Hélio Delapen me contou que o Macaco Tião preparou, né, para eles, preparou eles para o Seu Creyson, na verdade. O que deixou os candidatos bravos ali foi o comício que eles fizeram com a Cacete Planeta na época com o Seu Creyson, que chegou a trazer mais gente no comício do que candidatos de verdade. Enfim, e no final ainda culminou com um grande showmício em São Paulo, um showmício onde a gente atraiu cerca de 15 mil pessoas. Meu Deus. Deixou o Ciro Gomes uma fera, porque ele tinha feito um comício no mesmo local alguns dias antes e só tinha conseguido juntar 1.500 pessoas. Eu tenho não só o apoio das classes perrapática, mas toda a classe autística está comigo e não abre. Gente, é claro que nem o Macaco Tião, nem o Seu Creyson foram eleitos, tomaram posse, nada disso, mas é o humor ajudando a fazer alguns protestos políticos, né? Você votaria no Macaco Tião? Me conta aqui nos comentários, viu? O Tião, diga-se de passagem, morreu em 1996, mas no zoológico aqui do Rio ainda tem homenagens lá. Eu tive lá recentemente, registrei algumas imagens, olha só. Tem estátua, tem alguns painéis com histórias sobre o Macaco Tião. Certamente um dos bichos mais populares que o zoológico do Rio de Janeiro já teve. Você gosta dessas histórias curiosas e que ajudam a entender o Brasil, a política brasileira, a nossa história? Bom, aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo. A gente se vê no próximo Papo Bom. Valeu, gente!